Fala, galera! Vamos para a nossa aula número 2, essa playlist fantástica para poder destruir tudo sobre esqueleto. Então, vamos embora. A gente trabalhou na aula passada, a gente estudou o crânio, a gente acabou com tudo, lembra? Escudo, tampa de panela, ferradura, tu lembra de tudo, né? Espero que sim. Então, agora a gente vai continuar na mesma vibe. Então, a gente está no esqueleto axial, lembra? Crânio e tronco. Então, o que é o esqueleto axial, professor? O esqueleto axial vem o crânio completo, ocioide, coluna vertebral, a nossa gravatinha, que é o osso externo, vou te explicar já já por quê. A gente vai ter também as costelas, a gente vai ter toda a coluna vertebral fechando lá em saco, cóccix. Esse é o nosso esqueleto axial. Joia? Beleza. Então a gente trabalhou com crânio, neurocrânio, viscerocrânio, agora a gente vai descer e vai acabar com o esqueleto axial, fechando. Então na aula 2, aula 1 e aula 2, a gente fecha o esqueleto axial. Crânio, ocioide, coluna vertebral, externo e costelas. Coluna vertebral de alto a baixo. Beleza? Então, vamos para dentro que tem muita coisa legal para a gente estudar e não pode faltar aquela transição maneira. E aqui está o nosso esqueleto completo, aquela visão 3D muito bacana que faz você aprender muito mais. E a gente já trabalhou com o crânio. Então, o poder da edição está sendo evocado agora para a gente ir direto para aquilo que a gente precisa saber, ou seja, vamos tirar o crânio aqui. Viva a edição. Pronto, agora a gente tem aqui nosso cavaleiro sem cabeça, brincadeira. A gente tirou o crânio aqui, vamos trabalhar. E o primeiro osso que a gente vai trabalhar é esse camaradinho que parece que está flutuando aqui. É o osso ióide. Olha ele aqui. Aí você vai falar assim, ele também lembra uma ferradura. Então, também lembra uma ferradura, eu concordo com você. Mas, no geral, eu digo que ele lembra mais um ímã. Olha isso aí. Pois, Aldo, eu vou ficar com ferradura na cabeça, que eu acho que vai ser melhor. Tem ferradurão, ferradurinha, ferradura grande, ferradura pequena, fica à vontade. Você precisa ter alguma coisa que você associe para que você não esqueça e não tenha problemas na aprendizagem. Então, tanto faz se você vai usar aí ímã ou ferradura, fica à vontade. Então, esse é o primeiro. Esse cara aqui, olha só, os músculos supraioides, ou seja, dele para cima, vão formar um assoalho aqui da sua boca. E nós temos os músculos inflaioides, que vão descer a partir dele. Então, e ele fica muito próximo, bem acima de quem? Da laringe. Laringe, o gogó. O nome certo é laringe. Beleza? Então, vamos tirar ele aqui. E aí agora a gente tem a coluna vertebral. Então, a gente tem aqui 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares. Vamos trabalhar aqui. Primeira coisa que a gente vai pensar, olha só. Deixa eu pegar essa primeira aqui. A primeira vértebra cervical chama-se Atlas. Eu não vou entrar em detalhes hoje. Tem uma aula aqui no canal já para você encontrar, que você vai, para você entender melhor todas as vértebras diferentes. Então, eu tenho vértebras típicas e atípicas. As vértebras cervicais aqui, essa é uma vértebra atípica, ela é diferente das outras. Então, primeira vértebra cervical, vou tirar. A segunda vértebra cervical também é uma vértebra atípica, ela é bem diferente, ela tem um dente aqui, então a gente chama isso aqui de dente do áxis, ou processo odontoide do áxis. É a mesma coisa, joia? Então, também é uma vértebra atípica. Vértebra, eu preciso de alguma coisa para memorizar vértebra? Cara, vértebra é vértebra. Então, se você está começando agora, existem diferenças entre elas. Tem como você saber quem é a cervical, quem é a torácica, quem é a lombar. Mas, como eu disse, já tem vídeo aqui no canal, depois você pode pegar lá. A partir da terceira vértebra cervical, são vértebras típicas. O que é isso? Elas têm o corpo vertebral, tem um processo transverso, tem um processo espinhoso, tem o canal vertebral, tem face articular superior, tem face articular inferior. Então, elas são vértebras típicas. É claro que existem algumas diferenças, como essa projeção aqui mais alta que você está vendo aqui, que é o únculo do corpo, como esse forame, que é o forame do processo transverso. Mas, como eu disse, você tem isso numa outra aula aqui no canal. Eu vou deixar na descrição o link para você poder pegar essa aula também. Então, se eu for tirando uma a uma aqui, você vai ter a mesma impressão. A impressão de estar olhando a mesma coisa nas cervicais. Joia? Então, o que eu vou fazer? Já vou ocultar essas aqui e vou mostrar para vocês a torácica. Exato, tem algum macete para guardar a vértebra? Sendo muito sincero, não tem necessidade. Por quê? A vértebra ela é diferente, ela é um osso
irregular, ela não é osso curto, não é osso longo, ela realmente é irregular, ela não tem uma forma que seja predominante. Então, o que, que eu tenho como tipicidade? A mesma coisa que eu mostrei nas cervicais. Corpo da vértebra, processo transverso, processo espinhoso, forame vertebral, face articular superior, face articular inferior. A gente tem outras coisas, outros detalhes, como é o caso aqui dos pedículos e do arco, né, da lâmina. Aqui eu tenho o arco vertebral, aqui eu tenho a lâmina, aqui eu tenho o pedículo, mas esses são acidentes ósseos, não é para a gente conversar sobre isso hoje. Então a gente quer só trabalhar com o sistema esquelético e entender isso daqui. Então vamos tirar essas vértebras. Vamos fazer o seguinte, vou usar o poder da edição aqui e já já eu volto só com as lombares. Segura aí. E voltamos agora somente com as vértebras lombares. Vamos separar uma aqui. O que a gente consegue ver é uma diferença no tamanho entre as lombares, cervicais e torácicas. Mas você vê a mesma tipicidade. O corpo da vértebra está aqui, processo transverso, processo espinhoso, face articular superior, face articular inferior, forame vertebral, o arco vertebral, pedículo, tudo da mesma maneira do que todas as demais. Joia? Então, vértebra não precisa ter nenhum macete, a gente vai direto. Ok? Então, vamos continuar aqui. Beleza. Então, agora que a gente tirou todas as vértebras, deixamos apenas sacro e cóccix, a gente sobe aqui e a gente tem as nossas boas e velhas costelas. Então, não tem muito o que falar, costela está aqui, você vai ter uma diferença de tamanho. Então, aqui a gente tem a cabeça, o corpo, né, a parte final da costela. E a gente vai ter essas costelas que todas vão fazer um contato, todas não, né? A maioria um contato direto ou indireto com o osso externo, né? Outras são as flutuantes, estão aqui embaixo. Essas não fazem contato com o osso externo, são flutuantes. Essas aqui fazem contato com o osso externo, mas de maneira indireta. Se você olhar, elas pegam carona na cartilagem costal da costela superior. Então, essas são falsas costelas, ou costelas falsas. E as demais são chamadas de costelas verdadeiras, porque todas elas fazem contato direto com o osso externo. Então, costela não tem muito o que falar. E aqui a gente tem a nossa boa e velha gravatinha, é o osso externo. E eu chamo de gravatinha justamente porque pelo posicionamento dela no corpo e pela forma dela. Fala a verdade, não lembra uma gravata mesmo? Então eu chamo de gravatinha, é o melhor macete. Você guarda a forma, guarda o nome, guarda a localização. Na minha cabeça é a melhor maneira de trabalhar com a ideia aqui do osso externo. Lembrando que osso externo com S. É S, osso externo com S, não com X. Muita gente erra nisso. Tirei o cara aqui. Deixa eu tirar essas costelas aqui, galera. Poder da edição. Tiremos as costelas. Olha como é que ficou interessante. Pô, Kisaldo, ficou só o esqueleto apendicular? Não, eu ainda tenho sacro e cóccix. Então, quando você olha o sacro, ele é essa peça. E aqui não tem assim, um macete. Tem gente, eu já tive alunos que diz que lembra um dinossauro. Eu não sei se vai lembrar um dinossauro, mas enfim, como ele é muito específico, muito diferente, e ele é também um osso irregular, o osso sacro, ele veio de simplesmente a gente guardar a região que ele está, o osso sacral ou o dinossaurinho, fica à vontade. E o cóccix, né, o bom e velho cóccix, seria o rabinho, o finalzinho da nossa coluna vertebral. Então está aqui o cóccix. Então o cóccix fica como o rabinho ou simplesmente, né, o nosso parte terminal ali. Beleza. E o que, que ficou aqui? Ficou material das nossas aulas 3 e 4 dessa playlist. O esqueleto apendicular superior, está aqui colocado, e o esqueleto apendicular inferior, também está aqui colocado. A gente vai trabalhar com eles na nossa aula 3, membro superior, e na nossa aula 4, membro inferior. E com isso a gente fecha mais uma aula que trouxe, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E vamos lá, vamos dar aquela revisadinha básica que tem que ter. Então lá, primeiro foi o ocioide, nosso ímã ou a nossa ferradurinha, beleza?
Depois a gente veio para as vértebras, lembrando que você tem vértebra típica e atípica. Eles fiquei com dúvida desse típico e atípico. Tá, esquece vértebra e acompanha comigo. Imagina que a gente está aqui, de repente chega alguém aqui no vídeo, entra um cara e a galera, bom dia, mas o cara não tem nariz. Sabe? Só o orifício aqui por onde ele respira. Você olha, acha meio estranho, mas o cara ia conversar, ia começar interagindo com a gente. Pô, ele é diferente, mas, pô, o cara é legal. Ele é o que? Atípico. Ele não tem um nariz, mas é um ser humano como outro qualquer, nasceu com uma anomalia. Pronto, exemplo exagerado, mas você pode pensar sem orelha, o que você quiser. Ele é atípico. Ele não deixa de ser um ser humano. Igual as vértebras, não deixa de ser vértebra, mas as duas primeiras vértebras são chamadas de vértebras atípicas, atlas e axis. Vamos abrir um parênteses. Existem alguns livros de radiologia que definem a C7, a nossa vértebra cervical número 7, como vértebra atípica também. Isso porque ela tem um processo espinhoso maior do que as outras. Nos livros clássicos de anatomia, Sobota, Prometheus, Grace, enfim, tantos outros, não é colocado assim. Ficam apenas vértebras C1, C2, atlas e axis, como vértebras atípicas. Beleza, então nós vimos que são 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares e a gente tem sacro, cóccix. Beleza? Então as vértebras elas já são diferentes, são ossos irregulares. Então a gente chega ali no sacro, alguns vão dizer que é o escudo do guerreiro, outros vão chamar de dinossauro, tá tudo bem, você pode escolher um dos dois. E o nosso cóccix é o rabinho do esqueleto, joia? Depois a gente subiu anteriormente, a gente tem a gaiola que protege o coração e os pulmões, é o gradil costal, onde você tem as costelas, são 12 pares de costelas, 12 de cada lado. Ao centro, a gravatinha, que é o osso externo, externo com S, não é externo com X, que é a gravatinha. Nós temos ali duas costelas flutuantes que não se conectam a ninguém, e nós temos duas costelas falsas que se conectam com o osso externo a partir das cartilagens. Importante. E as outras são costelas verdadeiras que se conectam através das cartilagens. Então a costela acaba aqui, o osso externo está ao centro, a gente tem um pedaço de cartilagem que vai unir a costela ao osso externo. Se não fosse assim, seria impossível a massagem cardíaca. Então, o que é a massagem cardíaca? Você apoia essa região da sua mão no osso externo e faz uma pressão para baixo. A ideia é o osso externo descer, apertar o coração para o sangue fluir, principalmente para o cérebro. Se fosse ossos maciços, isso seria impossível. Então, a presença das cartilagens costais, ou cartilagens externo-costais, que é o nome mais correto, são necessárias para a gente poder ter a massagem cardíaca e salvar tantas vidas. Beleza? Então, com isso a gente fecha esse nosso encontro, essa nossa aula número 2 dessa playlist do sistema esquelético em 3D. Espero que você tenha gostado, mas olha só, tem um recado para você. Se essa aula te ajudou, não esqueça de meter o dedo no like. No like. Dá uma dedada no like aí, garante um like pro canal, isso é ouro pro nosso canal. E compartilha com outro colega que também precisa estudar. Poxa, a gente tem que se ajudar, a gente que usa aí o nosso jalequinho branco tem que estar ajudando. Opa! A gente que usa o nosso jalequinho branco tem que estar ajudando os nossos colegas. Então, compartilhe esse conteúdo, vai curtir, passa para outras pessoas e vamos para dentro. E, poxa, se você não se inscreveu nesse canal, sacanagem tua. Parei minha vida para estar aqui para te dar uma moral. Me dá uma moral, se cadastra aí também. Valeu, galera. Então é isso aí. Grande abraço, professor Isaldo, e te vejo no nosso vídeo número 3, esqueleto apendicular superior. Valeu, galera. Um abraço. Fui!